aí, obedeci. Irmão, fica sobre os seus pés para nós fazer a leitura da palavra de Deus, que está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 38. É uma passagem muito, às vezes, conhecida, mas como a palavra de Deus se renova, algo novo Deus tem para falar através dessa passagem, a nos ensinar nesta noite. Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quantos acharam? Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42. Vamos lá. Aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, como é o nome dela? Marta. Recebeu em sua casa. Então, Marta recebe Jesus em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, ao qual, assentando-se também, esse também aqui é que me chamou a atenção, aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse o Senhor: não te importa que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e fatigada com muitas coisas. Mas, fala assim, mas uma só é necessária. Quem está falando isso é o pastor ou Jesus? O que ele falou então para Marta? Que está falando para nós hoje. Fala para o seu vizinho, uma coisa só. É necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, a parte que ela escolheu, ninguém tira dela. Não tem um demônio, ninguém pode tirar dela. Fala assim, uma boa parte. Pode ir se sentar. Devagar. Glória a Deus. Nós temos essa passagem que é conhecida, né, irmão? Mas que serve de um alerta, que serve de um aviso, que sirva de uma advertência para nós. Jesus, como é um mestre, ele sempre usa toda a circunstância humana para ensinar, para colocar a gente no alvo certo, na prioridade certa, nas coisas que realmente têm importância. Não com as outras não tem, mas tem coisas que têm mais importância. Não que as outras não têm valor, mas tem coisas que têm muito mais valor. Não que elas são boas, mas tem coisas que é prioridade na nossa vida. Então Jesus vem nos ensinar o que é prioridade, para a gente não fazer escolhas erradas, como muita gente tem feito e estão frustrados hoje,
que se esforçaram por coisas que em vão e continuam vazia e frustrada, porque pensaram que aquilo ali que ia preenchê-lo, que ia torná-lo feliz, e quando foram ver, viram que correram atrás do vento, viram que ao invés de ser abençoados, estão vazios, frustrados, decepcionados, porque se esforçaram por coisas vãs, preocuparam com coisas que não tinham o valor que ela colocou, empregou toda a sua força, todo o seu tempo, para coisas que era vã, era importante, mas não eram prioridade. Então Jesus veio sempre ensinar isso, tanto que ele ensinou no Sermão da Montanha sobre comer, beber, vestir, e foi falando, chegou lá no final e vai falar qual é a prioridade. Todas essas coisas são necessidade humana. A prioridade, ele disse assim: buscai o reino dos céus e a sua, e estas coisas, chamou de coisa, essas coisas que você tanto preocupa, será acrescentada. Então Jesus veio colocar o ser humano num caminho certo. Por isso você vê tanta doença, tanta depressão, tanta angústia, por causa de pessoas que estão no seu foco errado. Estão buscando algo que não é necessário, não é prioridade. Então você vê por que acontece isso. Nós vemos aqui dois personagens, talvez, aqui eu estou falando com uma delas. Você vê Marta, que significa dona de casa, e você vê Maria, que significa soberana. Você vai ver que são duas pessoas dentro de uma casa. Não vamos colocar hoje a casa de Marta, vamos colocar como a igreja, a casa da bênção. Duas pessoas dentro da igreja. Dois tipos de crente dentro da igreja. Porque quando a Bíblia se relaciona como mulher, está falando da igreja. Então, dois tipos de pessoas. E você vê que nós lemos que quem recebeu Jesus, quem teve o primeiro contato com ele, foi Marta. Não foi Maria. A Bíblia diz que Marta o recebeu em casa. Eu acredito que ela recebeu e ficou preocupada, porque Jesus andava com mais discípulos. E naquela época, falando da cultura da época, as mulheres que serviam, as mulheres que faziam as coisas. Mas com Jesus tudo é diferente. Fala amém. Fala para o seu vizinho, com Jesus tudo é diferente. Jesus nunca vai fazer você de escravo, nunca vai querer abusar de você, porque você é mulher. Jesus vai te valorizar. As mulheres dão um aplauso a Cristo. Jesus não é um aproveitador. Ele é homem, está numa cultura judaica, onde a mulher é desvalorizada. Mas Jesus veio quebrando isso tudo. E se vigiar, tem pessoas assim, né, meu? Que gostam de aproveitar de outro, né? Graças a Deus que não tem essa índole, essa visão, né, irmão? Então Jesus está lá, e ele entra na casa de Marta e Maria. Lázaro, não sei se ele estava em casa ainda. E ele entra na casa. Marta que recebeu. Mas Jesus entra lá e começa a pregar. Começa a ensinar.
Eu acredito que Marta estava prestando atenção, mas de repente a mente dela preocupou com outra coisa. Porque quando eu leio o texto, eu consigo imaginar, lendo esse texto, quando a Bíblia fala Maria também. Então, não era só Maria. Fala ela também. Então, tinha muita gente. Mas alguma coisa levou Marta a desconectar com Cristo. E Maria não, Maria ficou. Maria não preocupou com mais nada naquela hora. Mas Marta, ela começou a se preocupar, e nessa preocupação, por isso que a gente ora, irmão, na igreja, para Deus tirar da sua mente toda a preocupação. Porque a preocupação faz você perder a percepção. E você não consegue ver o que está acontecendo à sua volta. Olha o texto que está falando aqui. No versículo 40, fala assim: Marta, porém, andava distraída. O que é uma pessoa que está distraída? Como você pode analisar uma pessoa distraída? É uma pessoa que não está percebendo o que está acontecendo na sua. Por quê? Alguma coisa está roubando a sua atenção. Então Satanás é mestre disso. Tudo que o diabo quer é roubar a sua atenção. Jesus está lá. Jesus está lá, na casa. Quem crê que Jesus está na casa? Tem pessoas que percebem, tem pessoas que não. Mas por que uma percebe e a outra não? Será que Deus ama mais um do que o outro? Não. Onde está o problema então? Hein? A pessoa. Então Marta, distraída, ela não percebe o que está acontecendo à sua volta. E ela está à beira de perder uma grande oportunidade. Ela estava ao ponto de perder uma grande. A Bíblia é clara que Jesus diz, a Bíblia diz lá em João capítulo 11, que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Não é que Jesus não amava ela, Jesus amava. Quem recebeu ele em casa foi Marta, mas Marta precisava de um ensinamento, de uma mudança. Marta era uma pessoa trabalhadora. Isso não é ruim uma pessoa assim? Não, está preocupada, ela quer servir, ela está certa. Só que a prioridade dela é que está errada. E se a gente não despertar para isso, isso acontece com várias coisas. Uma pessoa distraída, ela não percebe nada. Ela não percebe a casa dela. Ela não percebe o filho dela. Quando vê, o filho está na droga. Mas o problema está lá, ela não percebe. Por quê? Estava distraída com alguma coisa. Todo problema na casa acontece porque a pessoa não percebe o que está acontecendo lá. É ou não é? O amor está esfriando, ele não percebeu. O casamento vai acabar a qualquer hora. Porque um casamento é algo importante, não é? Mas para aquela pessoa não é prioridade. Então ele não vai dar atenção a isso. E acaba perdendo. E eu vou te dar uma palavra para você guardar no seu coração, muito guardado. É a todos que estão me ouvindo também. Você só vai dar valor às coisas quando você perder. Muita gente só vai dar valor ao culto quando ele parar de vir. Muita gente vai perceber que isso é bom quando ele perder. Por uma coisa que não era necessária.
Aí ele viu que o perdeu era muito mais precioso. Mas ele estava distraído, preocupado com outras coisas. Satanás entulha a mente da pessoa. Jesus disse que nos últimos dias muitos estarão. Jesus disse para ter cuidado, para que o seu coração não sobrecarregue com os cuidados dessa vida, e aquele dia te pegue de surpresa. E é o que está acontecendo, irmão. Corre, corre. As pessoas não param para ouvir. Às vezes está sentado na igreja, está inquieto, com vontade de ir embora, porque tem outra coisa para fazer, porque ela julga que esse momento não é importante. De face a labassuriar. O lugar onde Jesus está é o lugar mais importante da sua vida. Quem estava lá era Jesus, o próprio Deus, que se fez carne. Olha quem estava na casa de Marta. Eu parava tudo, é claro. Se um presidente chega na tua casa, eu ia falar uma coisa aqui, mas não vou falar. Como que você recebia aí? Hein? Você ia dar atenção ou não? Hein? O pessoal já imaginou o que eu ia falar. Tem gente que é águia, né, irmão? Ele já pensa, não, eu já sei que ele é. Mas Jesus estava lá, e Jesus também está aqui. Às vezes você está preocupado com outra coisa. Você é até um servo de Deus, como Marta era. É uma serva, mas com foco diferente, com preocupação diferente. Tem coisas que te preocupam, mas não preocupa a Deus. E tem coisas que preocupam a Deus e não te preocupa. Então você precisa estar em sintonia com o Pai, porque o Pai sabe o melhor para os seus filhos. Então Maria estava distraída e não percebe do ouro, do precioso que está ali. A palavra de Jesus da fonte, falando. E ela está preocupada, distraída. E não só isso você perde, não. Você perde muitas coisas importantes se você andar desse jeito. Tem gente que só vai ver o crescimento do filho dele quando ele estiver grande. Cresceu. Estava todo tempo perto de você. Mas você não percebeu que você está preocupado com outras coisas. E o seu filho não é muito importante para você. E família é importante. É ou não é, gente? É ou não é? A mulher se arruma. Vou para o varão, né? Coloca, o cara passa batido, nem percebeu. Por quê? A mente dele está cheia de outras coisas. É ou não é, gente? Acontece isso com você ou não? Não olha para o lado não, que uma pessoa vai pensar que você está caguetando ela. Amém, gente? Tem coisas, irmão, que a gente vai só dar importância quando perder. Você lembra daquela mulher que perdeu a dracma? Depois que ela perdeu, é que ela viu que tinha um valor tremendo aquela dracma. E ela varreu a casa, fez aquela faxina para encontrar. E quando ela encontrou, ela se alegrou. Mas estava perdida. E perdida onde? Fala, dentro de casa. Se perde alguma coisa dentro de casa? Hein? Perde, irmão. Mas perdeu. Dentro de casa. Quem já perdeu alguma coisa dentro de casa? Tá, levanta a mão, irmão. Fica com medo não, tá filmando só eu. Vamos dar uma filmagem para lá, para caguetar todo mundo. Né, irmão? Levanta aí, vocês estão me ouvindo também? Ninguém está te vendo. Perdeu, né, irmão? Onde eu coloquei? Perdeu. Dentro de casa. Aí fica igual doido, né, irmão? Vira a casa tudo de ponta por ar, né, irmão? Até encontrar. Mas por que perdeu? Por que perdeu? Que não deu valor? Que
devia aquela coisa. Mas quando perdeu, viu o valor que tinha. Então cuidado, irmão, para você não perder o melhor, para você não perder o mais precioso, para você não perder algo que realmente tem valor por coisas que não têm valor. Então Marta, ela estava como? Distraída. E quando ela vai em si, que ela percebe, ela vê que a sua irmã está sentada e que Jesus está pregando. Maria estava onde? Aos pés de Jesus. O melhor lugar que possa estar, né, irmão? Aos pés de Jesus. Vê que Maria gostava dos pés, né, irmão? Vê que quando Jesus estava lá, que ela foi lá e ungiu os pés. Jesus. Era uma mulher espiritual. Marta tinha o seu valor. Era uma pessoa servia, uma pessoa dedicada. Mas só que naquele momento era a hora dela baixar, ela se aquietar. Tem momento em que você tem que dar uma parada, irmão. Tem gente que só parou no hospital, lá ele pôde refletir. Lá ele deu uma como é que fala? Ele refletiu sobre a vida dele, mas precisou estar lá. Precisou dele cair lá numa cama. Precisou dele cair num CTI. Para ele acordar. Não é? Tem pessoa que trabalha e não percebe que estão perdendo a saúde. Aí quando cai lá que ele vai ver, puxa vida, estou quase morto. Mas não percebeu, porque ele não julgou a saúde dele necessária. Mais é o corpo do que as vestes. É coisas que ele falou que tem importância. Mas se você só vai dar importância quando perder. Conversa com alguém doente que perdeu a saúde, você vai ver o que ele quer. Oferece ele dinheiro e fala, não quero, eu só quero a minha saúde de volta. Dá a ele tanto de grana que ele não quer, ele quer a saúde de volta. Então tem gente que fica para lá e para cá, mas não percebem que estão perdendo a saúde. Não para. Tempo de dar um infarto. Quanta gente dando infarto? É ou não é? Quanta gente suicidando? Tu acha que isso começou do dia para a noite? Não, vai perdendo-se. Vai perdendo-se. E não vai dando importância às coisas simples da vida. As coisas que realmente têm valor. Perde família, perde filho, perde tudo. E fica só com a grana. E aí? O que tu vai fazer com ela agora? Vai comprar remédio, vai pagar médico, vai pagar consulta, vai gastar tudo aí. É assim ou não é? Mas podia ter evitado ou não? Então cuidado, irmão, que o diabo está usando nesses últimos dias a distração. Até na igreja, você vê, tem gente no celular. Podendo estar com a atenção voltada toda para Deus, ele está voltada para onde? Mas não percebe que Jesus está ali. O outro não, é o Maria, ele está ligado, desliga o celular e fica ligado. Não, esse momento é para ouvir a Deus. Esse momento é dedicado ao Senhor. Esse momento nada pode interferir. A Bíblia diz, bem-aventurado não, buscar-me-eis e me encontrarei quando me buscarem, todo o seu coração voltado para Ele. Aí Ele se deixa achar. Então Jesus está aqui, e alguns percebem, alguns não percebem. Por quê? Porque estão distraídos.
Então, quando ela começa a ficar distraída, Jesus falou o quê? Versículo 40. Porém, fala assim, porém, Marta, porém, andava distraída com muitos serviços. Ela está lá, preocupada em fazer isso, em fazer aquilo, e o culto está rolando. Jesus está lá ensinando. Ela está preocupada. Até agora Jesus não falou nada com ela. Jesus não se repreendeu ela. Jesus não falou nada. Ela fez a sua escolha. Ela fez o quê? É questão de escolha. E Deus não vai interferir na sua escolha. Você pode ficar aqui distraído, vai entrar aqui e vai sair do mesmo jeito, mas Jesus não vai interferir na sua escolha. Você vem na igreja e volta e vai ficar vindo e voltando da mesma maneira, até você entender o que você está, onde você está. Aonde você está. Não é um serviço, é o lugar onde Deus está. Então Marta está lá e Jesus não falou nada, ela está fazendo o quê? Distraída com muitos. Agora que ela vai tocar onde não deve, é agora que Jesus vai manifestar. Aproximando-se do Senhor, disse, Senhor, não te importa que a minha irmã, o que ela falou? Ela foi falar da irmã. Julgava ela que a irmã dela estava errada e ela está. Na mente dela, a irmã dela está errada. Por quê? Muita coisa para fazer. Muito serviço para fazer. E o que a irmã dela está fazendo? Está sentada. E assim ela está usando a lógica dela. Talvez você também pensaria assim. Mas Jesus não pensa assim. Então muita gente pode te julgar por você vir para a igreja. Mas tu não pode te preocupar com quem está falando. Você tem que ficar na sua posição. E Jesus não vai deixar ninguém mexer contigo, não. Porque isso é questão de escolha, irmão. A nossa vida é questão de... A nossa vida tem que ter equilíbrio. Há momento, a Bíblia diz que há tempo para tudo. Há tempo para todos os propósitos debaixo da terra. Não é falta de tempo, não. É falta de propósito. Então, por isso que você fica igual uma barata tonta. Desculpa da palavra, né, irmão? Isso é uma expressão, né? Preocupado igual Marta, igual a barata tonta, e não entende que Deus está querendo te conduzir, te dar uma direção, te mostrar um caminho melhor. Mas não deixa, não para. Agitado. Fala assim, aquieta a minha alma. Aquieta a alma, irmão. Fica tranquilo, fala assim, irmão, respira. A minha esposa fala sempre para mim, respira. Eu fico bravo, não gosto de falar isso não, mas é verdade. Respira. Eu estou muito agitado, respira. Para. Pensa agora. Então você tem que parar, irmão. Sentar. Sentar aqui é parar mesmo. Refletir. Deixar Jesus falar com você. Jesus não vai falar com ninguém agitado, não. Ah, Deus não fala comigo. Deus não fala com a mente agitada. Elias estava passando por um momento difícil. Ele teve um confronto com os profetas de Baal e Deus deu a vitória a ele. De repente ele sofre uma ameaça e ele foge. Nem parece o Elias do Carmelo, agora parece outro Elias. Tem hora que a gente é mesmo assim. Tem hora que a gente está lá em cima, de repente parece que a gente desceu a ladeira. Ou tu acha que tu vai ficar somente lá no topo? De uma hora tu vai descer para o vale. Eu li um livro uma vez de um pastor dos Estados Unidos, americano,
Só na capa dele, no começo, na introdução, o livro já falou comigo. Estava escrito assim: é linda a visão de alguém que está no monte e contempla um vale à sua frente. Mas a perspectiva é muito diferente daquele que está no vale e tem um monte na frente dele. Eu já entendi o que ele quis falar. Você tem que entender quem está lá embaixo. Você tem que entender quem está lá embaixo. A visão de quem tem lá embaixo é muito diferente. Fala amém? Então, irmão, Marta, ela está tomando uma atitude totalmente diferente. Agora, Maria não. Maria para tudo para ouvir a voz de Deus. Para quê? Então, nessa hora, não olhe para o relógio, não. Nessa hora, não pensa na janta, não. Nessa hora, não pensa que amanhã tu vai fazer. Tu nem sabe que tu vai acordar amanhã. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 10, 20, 30, 40 minutos. Tu não sabe. Este é o momento presente. Esse é o momento único. Esse é um momento precioso. Esse é um momento que você não pode perder. Porque Deus tem uma obra na sua vida. Quem crê, aplaude Jesus. Fala para o seu vizinho, tudo é questão de escolha. Então, fala assim, escolhe bem. Então, Marta está lá, preocupada com o serviço. Jesus está tranquilo, está ensinando. De repente, ela fala com Jesus, manda Jesus falar com Maria, para ir ajudar ela. Jesus falou para Maria isso? Não, Jesus mesmo respondeu. Aí Jesus dá uma alerta para ela. Versículo 41. Um alerta para você e para mim, para nós. Assim, respondeu Jesus e disse: Marta, Marta. Todas as vezes que se repete o nome 2 vezes, é perigo estar na frente. Não é assim? Lembra que Jesus? Simão, Simão. Lembra quando tua mãe falava? Flávia, Flávia, pode esperar que o couro está vindo. Isso já é um aviso do perigo. Não é assim? Clarinha, Clarinha. Ah, meu filho, continua para ver se o couro não vem. Jesus já está falando, cuidado, Marta, você está em perigo. Não é assim ou não é? Quem já aconteceu isso que a sua mãe falou seu nome 2 vezes? Hein? Ela falou com a cara boa? Hein? Ela falou, Marta, Marta. Falou assim? Falou, ó, Marta. Ele está alertando a Marta. Marta, fala assim, Marta, Marta. Agora tu não vai falar Marta. Ah, sumiu. Tu não vai falar Marta, vai falar o seu nome. Vai falar o quê? Vamos lá? Flávio, Flávio. Agora, atenção que Jesus vai falar. Por quê? O perigo está na frente. O perigo está iminente. Se você não mudar, vai acontecer um desastre. Se você não mudar, tu vai perder algo importante. Se você não acordar, você vai perder algo importante. Porque Jesus não vai ficar para sempre ali, vai embora. Veja bem que Jesus fala assim, Marta, Marta, está ansiosa. O que é ansiedade? Hein? O que é uma pessoa ansiosa? Vamos, gente. O que é uma pessoa ansiosa? É uma pessoa que tem um problema para resolver amanhã, ela já está sofrendo hoje. A conta vai pagar dia 30, ela está preocupada hoje. É assim? Ela consegue puxar um problema de longe para o presente.
se demonstra uma falta de confiança em Deus. Fala assim: Jesus disse, o amanhã pertence a Deus, não a você, e nem ao diabo. Tudo que ele falou para você, para o seu futuro, ele é mentiroso, que o amanhã seu não pertence a ele. Então, não, sabe só, você vai acontecer. Não, o amanhã não pertence a ninguém. O amanhã pertence a Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória ao teu nome para sempre. Então, Marta está ansiosa, e mais o quê? Fala, fatigada. O que é uma pessoa fatigada? Hein? Cansada. Você está cansado? Hein? De lutar contra esse problema? Tem problema que você luta e você cansa, né? Davi estava numa batalha, lutando. Você vê a estratégia de Satanás. Um gigante percebeu que Davi cansou na batalha. Ia matar ele. O gigante percebeu o quê? Que Davi cansou. Era o irmão do gigante que ele matou. Esse que ele pegou 5 pedras. Como ela matou um gigante, ainda falta 4. Ou tu acha que ele pegou 5 pedras por pegar? O irmão de Golias, o Golias tinha mais 4 irmãos. Golias era o 5º. Ele matou um e os outros 4. Mas numa batalha, graças a Deus que Davi tinha bons obreiros. Assim, bons obreiros. Quando o gigante, irmão de Golias, percebeu que Davi cansou, ele partiu. Agora eu acabo com ele. Mas um obreiro de Davi percebeu, partiu para cima e matou o gigante. Aí falou para Davi: você não vai sair mais na batalha, fica lá, porque a lâmpada de Israel não pode apagar. Que Deus levante Davi, levante obreiro dessa maneira. Vê que o seu líder cansou, não tira proveito não, entra na frente da batalha. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Então, irmão, assim Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus quer aliviar essa carga de você. Aí você está distraída. Jesus quer te ajudar, meu querido. Mas você não percebeu isso. Você está levando isso sozinho. Você está levando esse problema só. Senta, que Jesus quer te ajudar. Senta para ouvir o Mestre. Fecha a porta do seu quarto e fala com Ele em secreto. E Ele vai te ouvir e te ajudar. Você esqueceu de Jesus? Voltando para o começo, quem recebeu Jesus? Nada. Você recebeu Jesus, você não viu não? Jesus entrou na sua casa. Você abriu a porta para Ele e Ele entrou. E você ainda não percebeu que Ele está aí. Até arrepiei agora. Passou uma palavra aí, uma flecha para alguém ainda, né? Como é que fala? Uma revelação para alguém. Talvez você não percebe que Jesus está com você. Mas por quê? Porque tu está tão distraído. Você está tão fatigado, tão preocupado, que esqueceu de Jesus. Não esquece de Jesus, não. Jesus é o melhor caminho. Você não pode esquecer dele. Ele é a melhor parte. Ele é a vida. Ele é tudo. Senta que Ele quer falar com você. Ele quer te ensinar. Ele quer te mostrar alguma coisa. Mas você está muito agitado, preocupado.
E essa preocupação não está te ajudando, tá? Está tirando teu sono, está tirando tua saúde, está tirando o seu melhor. Satanás está usando isso para roubar de você o seu melhor. Mas você é uma serva de Deus. Levanta as mãos que eu vou profetizar. Você é um servo de Deus. Você pode estar distraído, você pode estar fatigado, mas o Espírito Santo está aqui. Abaixou de face. E Ele vai te tocar agora. Toca, Espírito Santo, para que essa pessoa saiba que tu estás aí. Toca, Espírito Santo, para que o teu filho saiba que você está dentro da casa. Você não está fora, Jesus não está fora, Ele está dentro da casa, mas você não percebeu porque você está preocupado com as coisas que está de fora. Não, Ele está aí dentro da casa. Para eu recebo, no nome de Jesus. Jesus quer te curar, irmão. Essa palavra que Deus me deu foi terça de manhã. Ele falou assim para mim. Eu escrevi. Está faltando muito equilíbrio. As pessoas estão dedicando mais uma coisa e menos a outra. Tem que ter o E. Não que as outras são importantes, mas elas estão se dedicando muito àquela outra e perdendo o essencial. Vou profetizar de novo. Chegou mais um e-mail do céu. Fala assim, mas tu ainda é o meu servo. Você crê ou não? Fala assim, eu ainda sou servo de Deus. Talvez você nem acredita mais nisso ainda, mas você ainda é um servo de Deus. E Deus te trouxe nesta noite para te mostrar, para te falar que Ele ainda está aí, ainda não foi embora. Jesus foi embora da casa da Marta? Não, está lá. Mas só que Marta não percebia. Mas Maria, irmão, olha aqui que Jesus, já vou terminar, deixa eu ver a hora, já está na hora. Respondeu Jesus, 41, disse, Marta, Marta, está ansiosa e fatigada com muitas coisas. Não é? Preocupa com tanta coisa, né, irmão? Se a gente tentar resolver tudo, acaba o dia e não resolveu nada. Não é assim, não é? Você preocupa, quer resolver tudo, quando você não fez nada. Você não priorizou uma coisa. Você quer fazer tudo. Parece até aquele polvo, né? É um polvo. E tem cheio de braço. O nome é polvo mesmo, né? Quer fazer tudo e não consegue fazer o mínimo. Não percebe que você não está andando, não? Não percebe que tu não sai daí, não? Você está tão distraído e percebeu que você não saiu do lugar até hoje? Hein? Estou falando da vida material, não, espiritual, mas a material também funciona. Você não percebeu que você está dando volta no deserto, não? Você já passou por este lugar? Tu não está vendo que a história está se repetindo muito? Tem gente que a história está igual aquela mulher que encontrou Jesus. Já tinha passado por 5, a história está só se repetindo na vida dela. Frustrações atrás de frustrações, até que ela encontrou quem? Para mudar. Você está passando frustrações atrás de frustrações e você não percebeu que essa história só está se repetindo. E está repetindo tanto que você está ficando cansado. É isso, não é? É ou não é? As suas forças estão acabando e o problema continua na tua frente. O que falta então, pastor? Falta parar, coisa mínima. Falta o quê? Sossegar e deixar Deus falar com você.
Deus quer falar com você. Fala para o seu vizinho, Deus quer falar com você. Por favor, deixa Deus falar com você. Tem que pedir, por favor. Marta, para um cadinho. Para um cadinho, Marta. Que corre é esse? Irmão, equilíbrio, não é correr muito, mas também não é ficar estagnado. Tem que ter equilíbrio. Mas vamos terminar agora, né, irmão? Quem está me entendendo, diga amém. Eu estou falando tão pausado, tão devagar para você entender. Porque a fé vem quando nós entendemos. Aí Jesus vai falar no versículo 42, fala assim: mas uma só é necessária. Agora ele vai falar, defender Maria, fala assim: Maria escolheu. O que Jesus está falando para Marta? Marta, é questão de escolha. Você escolheu ficar assim. A sua vida está assim porque você escolheu ficar assim. A sua vida está desse jeito por escolha sua. Não para de colocar a culpa em ninguém. Maria está falando o quê? Que a culpa era de Marta. Mas a culpa não era de Marta, a culpa é que ela escolheu errado. E agora, daqui a pouco, ninguém escolheu certo. É questão de escolha a nossa vida, querido. Então acorde e vê o que é necessário. O que realmente é importante. Não, você vai viver nessa depressão, nessa opressão, nessa preocupação, nessa fadiga. E tem um Deus que quer aliviar a sua carga e você não deixa. O fardo dele é leve, o seu jugo é suave. Fala, glória a Deus. Então vê se a sua vida não é um filme que se repete. Eu vou fazer uma pergunta, né, irmão, para ver se realmente você está me entendendo. Quem aconteceu isso? Você parece que a sua vida está se repetindo. Levanta a mão. A história está se repetindo. E o que tu acha que está acontecendo? A culpa é de Deus? Vamos cantar assim, falar assim: uma nova história Deus tem para mim. Que é uma nova vida para você. Mas primeiro você tem que ouvir dele. E para ouvir dele, tem que se assentar. Ele não vai falar com ninguém correndo. Ele não vai falar com ninguém ficando igual barata tonta. Ele vai esperar você parar. Ele te trouxe aqui nessa noite para falar isso. Para! E faz com que Maria passe a escolher coisas certas. Maria escolheu a melhor. Fala assim: o que Deus dá. Fechei agora. Fala assim: o que Deus dá, ninguém tira. Ah, eu ganhei, Deus tirou. Então não foi Deus que te deu, não, meu filho. Ah, eu recebi e perdi. Não foi Deus que te deu, não. O que Deus dá, ninguém tira. Que Deus dá, nenhum demônio tira. Maria escolheu a melhor parte. O que Jesus falou? Ninguém vai tirar dela. Ninguém vai tirar dela. E o que Maria escolheu? Simplesmente sentar e ouvir a voz, porque ele vai ficar ali muito tempo. E vai embora. Tu acha que Jesus vai ficar aqui muito tempo? Tu acha?
Tu acha que esse culto vai ficar muito tempo? Uma hora ele vai embora. Uma hora vai embora. Aí você vai perceber o que perdeu. A melhor parte. Você perdeu o que era mais necessário. Porque você se dedicou às coisas erradas. Escolheu coisas erradas. Marta estava preocupada com muitas. E Jesus falou que qual que tem que se preocupar? Uma só. Ai, que coisa boa, né? Preocupar com uma coisa só. Diminuiu, né? E só isso é necessário para que todas as outras coisas se resolvam. Jesus quer te ajudar, irmão. Jesus quer ajudar o teu povo. Entenda Jesus. Fica de pé nesta noite. Jesus está na sua casa ou não? Eu vou falar uma coisa. Jesus ainda está aí, tá, irmão? Senão você não estaria aqui me ouvindo essa noite. Você estaria em qualquer lugar, lá no shopping, lá na casa de vizinho, sei lá. Aqui você não estaria, porque quando Jesus sai, saiu. Então não deixe Jesus embora. E você não perceber que também ele foi embora. Para terminar, uma palavra muito séria, me ouça com atenção. Tinha um homem da Bíblia, chamado Sansão. Quando eu li aquele texto, me preocupei muito. Tem gente que lê a Bíblia, ele não dá temor para ele. Ele não percebe que aquilo pode acontecer com ele. Mas graças a Deus eu leio a Bíblia de maneira diferente, eu trago aquilo para a minha vida. Então, esse homem era chamado Sansão, era um nazireu de Deus, mas ele foi brincando tanto. Ele foi escolhendo coisas erradas tanto, até que chegou um dia que o Espírito Santo saiu dele. E tem uma palavra lá que me preocupa, que a Bíblia fala assim, que o Espírito saiu dele e ele não percebeu que o Espírito havia te retirado. Isso que me preocupou, ele não percebeu. Irmão, se somos alguma coisa em Deus, se saímos, acabou. Perdeu toda a sua força. O inimigo fez ele de quê? É? Aí, tá vendo? Ele não comentou, não. Então o Espírito Santo saiu dele, ele não teve força para lutar contra o inimigo veio. Primeira coisa que Satanás foi, tirou a visão dele. Que a primeira coisa que Satanás tira de uma pessoa é a visão dela. Perdeu a visão. E como é que ele ficou quando ele perdeu a visão? E andando em roda. No moinho, andando em roda. E sendo ser chacota. Sendo motivo de chacota. E o que Jesus falou? Se um sal se deixar, ou se tornar inexpido, para nada, só para ser pisado pelos homens. Aí. Então, se Jesus deixar você, você não presta para mais nada, a não ser para isso. Você vê que perigo? Mas só que tem um detalhe, ele não percebeu. Ele só percebeu quando a luta veio. E ele estava sozinho. Não tinha força para lutar. O Espírito Santo tinha deixado. Graças a Deus que ele converteu, né? Mas deu a vida. O cabelo dele cresceu. Vou pegar essa mensagem, que é muito boa essa mensagem. Mas para você ver, Marta, ela estava correndo o risco de Jesus ir embora. E ela perder a bênção. Jesus na casa dela. E Maria? Maria entendeu que era um momento precioso. Era um momento que tinha que parar tudo. Era um momento que era importante, ou mais importante do que qualquer preocupação dela. Parou tudo.
é que ela era preguiçosa, não. Era uma mulher também trabalhadeira. Mas ela entendeu assim. E quando ela entendeu assim, ela fez uma escolha. Então hoje é uma escolha. A partir de hoje, se você escolheu coisas erradas, começa a meditar, escolher coisas certas. Vê o que está sendo prioridade para você. Você quer que mude a sua casa? Você quer que mude a sua vida? Para mudar o que está fora, primeiro tem que mudar o que está dentro. Muda o que está dentro. Começa a rever as suas prioridades. Começa a rever se você tem realmente meditado nisso aqui. Ou se você não tem nem dado importância para isso. Isso aqui é necessário ou não? E se eu fazer uma pesquisa, quem meditou a palavra hoje, acho que eu posso se assustar. Eu não estou falando ler a palavra, não, falei meditar nela. Ler é uma coisa, meditar é outra. E a palavra de Deus não é para ser lida, é para ser meditada. Se eu fazer a pesquisa aqui, aí você começou um dia sem fazer isso, como é que tu acha que vai ser seu dia? Como é que você acha que ele vai ser? Você vai ter força para lutar contra o inimigo? Você não se fortaleceu em Deus. Se você não se fortalece em Deus, como você está força para vencer? Os dias maus, como você vai vencer? Então, acorda enquanto é tempo. Não deixe o diabo te encher de tanta coisa, de maneira que você não percebe Deus, não percebe Jesus, não percebe nada que está acontecendo à sua volta. Vê o mundo aí, irmão. O que está acontecendo lá? Tu não percebeu nada, não? A palavra de Deus está se cumprindo acelerado. Não está devagar, não, está acelerado. Nem mal acabou uma coisa, já vem outra. Nem mal acabou, já vem outra. Está acelerado. E o crente? Está acelerado também, mas para outra coisa. E não para ver isso. Então, esse é o momento de refletir, tá, irmão? Feche seus olhos e põe a mão no seu coração. Pai eterno, que a tua palavra produza o fruto para a qual ela foi enviada. Antes que o Senhor saia, que eles percebam o Senhor aí, falando com ele, falando com ela, falando com você, para ouvir Jesus. Senhor, entra nessa casa, olha o que está acontecendo neste lar. São pessoas crentes, com valores distorcidos, Pai. São pessoas que estão sendo oprimidas por Satanás. São pessoas que não estão valorizando uma outra. São pessoas que estão brigando por coisas mesquinhas. E esqueceu da maior ou melhor parte, que é o Senhor. O Senhor já está aí. E o Senhor é tudo de Deus para nós. Senhor, muda essa casa. Entra nesse quarto, Senhor. Entra nessa sala, Deus. Entra nessa cozinha dessa casa. Entra no banheiro. Pai, que os demônios saiam de lá. Que as trevas sumam. Que a luz do Senhor comece